pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi. E o meu, Rafael Lorenzoni. E a gente está no 7º episódio, né, do Inloco Podcast. É um podcast voltado para o mercado de arquitetura, engenharia e construção civil no geral. E hoje a gente está no momento... como que a gente colocou o nome mesmo? Coloquei o nome lá que eu não lembro mais. Momento... In loco, né? Foi isso que eu coloquei. Momento in loco. Então, o momento in loco é um... Não faz pergunta difícil, não. Nessas horas, né? Mas o momento in loco, ele é um momento que a gente faz um resumão do que passou, as ideias que vêm pra frente. Enfim, é uma conversa bem legal entre nós. E também, se o pessoal quiser participar, mandar perguntas pra gente, pra ver o que achou, ou querer falar sobre convidados que talvez... a grande maioria, o público queira que esteja aqui, e a gente vai sugerindo, perguntando, conversando. É como sempre, né? É uma conversa, jogar fora aqui uma conversa. Pra quem ainda não segue, né? Lembrando aí, a gente tá no Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes YouTube, sociais todas as redes sociais possíveis, plataformas, streamings. Bom, agora é uma coisa que a gente ia deixar para depois, mas nosso site já tá online. Foi rápido até, né? Foi. Demorou um mês aí, 6 já tá episódios. Exatamente. E assim, o site tem todas as informações, quando sai episódio, referente aos cortes, nossos convidados. Enfim, a gente tem planos novos que a gente vai falar hoje ainda, né? Então fique ligado até o final. E que mais? Bom, os temas que a gente abordou, né? Os temas que nós vamos abordar, que já está na nossa próxima agenda agora, próxima semana, próximo mês. Acho que a gente pode começar pelo que já passou, né? Falar o que a gente aprendeu um pouquinho, o que foi de repente mais interessante pra gente, o que a gente lembra. Sim. Um dos temas eu acho que marcou pra gente aqui, eu acho que foi a automação. Acho que foi um assunto, pelo menos pra mim, muito técnico. Marcenaria também a gente aprendeu bastante. Sim. Né? Marcenaria, inclusive, foi 2 horas de conversa. 2 horas. 2 horas. Né? Saiu no dia de hoje. Episódio. No dia de hoje, nossa, aqui, eu passei o dia inteiro fazendo edição de vídeo. Faz 5 minutos que ele subiu pro YouTube. Exatamente. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito em conjunto e passando. A gente não tá ganhando nada com isso, inclusive, para deixar bem claro. Mas a gente está fazendo um enorme carinho e dedicação. Tem várias, por exemplo, na primeira semana que a gente começou a gravar, a gente pegou um ritmo de 4 pessoas na mesma semana, né? 3 pessoas. Então a gente está criando conteúdo, tá motivado a criar mais conteúdo. E que nem você falou, acho que a automação foi bem legal, porque muita gente não tem esse conhecimento, né? Foi um conhecimento assim exclusivo, eu acho que a gente conseguiu também tirar perguntas que talvez nunca alguém parou para perguntar sobre um negócio tão besta, né? Tão assim, você fala assim, vou fazer automação, você nem pergunta o que tem, eu quero que ele funcione no meu celular, né? A gente foi parar pra falar até no bunker, né? Se alguém invadir um bunker, mas aí ele deu uma sugestão legal. Se você depende muito de uma segurança, não coloca na automação. Então assim, é uma coisa bem, assim, como a gente fala do nome bastante aqui, in loco mesmo, né? Sim. A gente tira algumas dúvidas. Acho bacana também a conversa que a gente teve com a marcenaria, que também foi bem técnica. Ela foi bem longa, mas assim, teve distrações no sentido de uma conversa mais distraída, não foi um negócio só técnico, foi uma conversa que fluiu legal. Bacana. E que trouxe quesitos que talvez muita gente não conhece, sobre MDP, MDF, compensado naval, enfim... várias coisas que uma grande maioria do mercado tem dúvidas sobre planejados, modulados. Nossa, é muita informação dentro de um vídeo só. Perfumarias, né, da marcenaria. A gente também teve o primeiro episódio com um dos nossos convidados, na verdade é o segundo episódio, que eu chamo de Rodinei, né, que eu conheço há muito tempo e tenho uma certa liberdade, acabo chamando ele de Rodinei. Trazendo um pouco da experiência dele, né? Fora do Brasil, steel frame, né? Formas construtivas que não é tão tradicional no Brasil, mas a gente quer muito que se torne para baratear e, enfim, um assunto foi bem interessante. Forma de concepção também, né? A gente conversou bastante de concepção de arquitetura, né? Sim. As pessoas que estão se formando. Eu acho que é essa questão também da experiência que ele já tem de vida dentro da arquitetura, dentro do mercado, também agregou muito no conteúdo. A visão, né, dele na arquitetura
quando ele começou e atualmente. Atual, light design, a gente falou sobre diversas coisas. Né? Então, assim, você vê, a gente nem citou todos ainda, tirei o Alex Duque, foi uma conversa bem cabeça sobre diversas coisas, assim, sustentabilidade, planejamento urbano, o que mais? A entrevista dele foi de A a Z, né? A conversa dele foi de A a Z. Foi do caipira pro moderno, foi um negócio muito louco. E é legal, né, cara, que cada convidado tem uma experiência de vida e acho que nenhum é igual exatamente o outro, né? Então isso foi bem curioso também. Você percebe que um tem uma experiência aqui, o outro tem uma experiência lá. E nem o Alex mesmo entrando em permacultura, uma coisa que ele pensa pro futuro. Taipa de pilão. Enfim, nossa, Cada assim. coisa é. Aí a gente, por último, que tivemos uma aula, né? Com o Thiago da Guia. Falando sobre urbanismo. Na verdade, assim, eu acho que vai ser o episódio mais longo, né? Que a gente, até liberando esse vídeo aqui, vai ser. Porque ficou mais de 2 horas, né? 2 horas e meia, né? É por aí. Fizemos ele perder a aula, então assista. Ele perdeu a aula de pós-graduação dele, todo mundo apresentando o trabalho e ele aqui com a gente. É verdade, mandando mensagem pro pessoal falar, viu, apresenta aí. Se não assistiu, procura lá, episódio 6 do Inloco. Exatamente. Mas foi legal do Thiago, que a gente falou sobre prefeitura, falou do que tem de problemas no planejamento urbano brasileiro, se a gente pode tirar referências externas para trazer. Ele trouxe uma referência internacional, né, que é da Colômbia, se eu não estou enganado. Enfim, nossa, foi muito quesito nesse sentido. Foi rico de informação e apenas, vamos dizer, o primeiro episódio é o nosso. Então são 5 pessoas que passaram aqui, contribuíram com uma enorme gama de informações. E a gente acaba aprendendo também, né? Sim, acho que é uma troca de informações. Às vezes aprender um pouquinho com a gente aqui, a falar besteira e a gente aprende um pouquinho. Na verdade, a ideia não é bem ser uma aula, mas é uma ideia de ser uma conversa que todos tenham esse sentido de aula, aprendizado. Consigam contribuir com alguma coisa, né? Mas até então, eu acho que a gente não pode muito falar que... Eu acho que a gente começou com um nível muito alto de pessoas. Nós estamos com o pé direito. Eu acredito que sim. Acho que as pessoas foram bem escolhidas, bem... e assim, acho que não teve ninguém que ficou muito retraído, não quis falar sobre alguma coisa. Todo mundo vem muito aberto pra nossa ideia. Quando chega, fala, puxa, a vida gravar, né? Então. Acho que foi igual ao nosso primeiro episódio. E na verdade, assim, a gente queria muito fazer ao vivo, né? Só que a gente não sabia como a gente ia se comportar. E os convidados também, a gente não sabe se vai se comportar da melhor maneira. Ainda estão assim, meio assim, né? Pô, é ao vivo, não é? Ainda Sim. A gente tá convidando bastante gente aqui pra vir participar. E alguns falam, pô, é ao vivo, acho que eu não me dou muito bem com câmera, não me dou muito bem. O pessoal fica receoso. Né? Pô, não sei se é uma entrevista. Então, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. A gente às vezes fala, sai a palavra entrevista aqui, mas tá longe disso. Então. A ideia tem sempre um salgadinho aqui. Não é uma entrevista, né? Não é pra colocar a pessoa em pressão. É pra chegar aqui e conversar sobre tudo, como se eu não conhecesse seu trabalho, você não conhecesse o meu, e a gente tá se conhecendo. E trazer quanto mais informação conseguir trazer, melhor. E uma coisa que eu conversei muito com o Leandro Rodrigues, que tá pra vir aí, ele queria muito que a gente fizesse ao vivo. Aí eu falei pra ele, olha, por que a gente não começou no ao vivo? Porque o pessoal precisa entender o nosso modelo. Não adianta o pessoal vir aqui, a gente não passa pauta, não passa nada, o cara já chega assustado. Putz, o que eu vou falar lá? Então, o pessoal entendendo o nosso modelo, como funcionam as coisas, eu acho que fica mais fácil ir pro ao vivo. Então não adianta eu começar no ao vivo, sendo que a gente não passa uma pauta. Nenhum deles, a gente passou uma pauta. A gente tem um papelzinho, que normalmente o Rafael gosta de anotar, para não esquecer de alguma coisa. Mas eu, por exemplo, não costumo colocar papel. Não quer dizer que eu sei mais ou menos, é só uma pontuação do que dá pra gente falar. E na verdade, quem lembra das coisas tem um episódio que a gente começa, nem sabe o que vai falar e dá risada. Aí vocês não vê tudo, né? Mas é interessante. Logo no canal de cortes vai ter o making off aqui. Tem que colocar os erros. É que tem coisa que não foi gravada. E tem coisa que não pode nem sair, hein? Isso é verdade. Então, assim, são várias questões que eu acho interessante. Eu acho que o nosso modelo de construção do podcast, dos que eu conheço, pelo menos no Brasil, eu acho que ele é o único até agora. Né? A gente grava vídeo, grava áudio, traz convidados diferenciados, né? No sentido de modelos de vida, experiências diferentes. Traz um conteúdo meio que exclusivo, acho que hoje no mercado. Eu acho que
Hoje não tem nenhum conteúdo tão simples e tão completo igual a gente fez de automação. Então, exatamente. Por isso que eu considero ele foi eu acho que a automação... mais técnicos e bacanas que a gente gravou. Na verdade, todos são bacanas, mas o dele foi muito técnico, eu acho que foi muito claro, muito simples a forma que ele engraçado falou. que foi técnico, mas não foi chato. Não foi chato, não foi. É porque é uma conversa foi muito aqui... simples e foi rolando, pô. Até que a gente viu aqui, pô, citando bunker. É engraçado, a gente normalmente grava aqui de noite, né? Normalmente começa às 19 horas e termina lá 1 horinha, 2 horas de conversa, né? Até às 9 horas. Mas tem gente que saiu aqui quase 10 horas da noite e a conversa fluiu antes das câmeras, né? Começar a gravar. E depois a gente continuou conversando e não vai embora. Tem gente, por exemplo, o Alex Duque, que a gente terminou a conversa porque tinha que acabar logo. Senão ia mais um tempo. A mulher dele ficou brava, mentira, ligou aqui. Aí quem mais? O Thiago mesmo, ele tinha prazo pra ir embora. Liberar, tem muito conteúdo passou. ainda. Era 9h30, ele tinha que sair, acho que a gente saiu daqui quase 11 horas. O da marcenaria também, ele tinha um compromisso depois, a gente até gravou meio que... corrido, pressionado. Apesar que eu acho que durante no prazo que a gente teve foi bem interessante o que a gente conseguiu construir. Mas eu quero dizer o quê? Que esses mesmos convidados que vieram, eles têm muito mais coisa para contribuir. Não quer dizer que eles passaram... Muitos vão voltar. Eles não passaram tudo que eles sabem. Eles passaram, às vezes, assim, uma pincelada. É tanto que a gente não fica muito preso na apresentação, né? A gente fica preso o quê? O cara se apresente para saber quem é, mas... no conteúdo que é importante. O que o cara faz da vida. A gente costuma, pelo menos, estudar um pouquinho o que ele faz, seja lá por rede social, ou, por exemplo, os primeiros eu pelo menos conhecia bastante. O Rafael me perguntava, mas o que esse cara faz mais? O que ele faz menos? Porque querendo ou não, tem convidados que vai ser mais próximo de mim, tem convidados que vai ser mais próximo... E tem alguns que futuros aí que são longe de Deus. Exatamente. Então a gente busca informações onde tem, né? Eu acho que é isso que dá pra gente citar. A ideia do Inloco é isso mesmo, trocar informações, desde que a gente tenha gente que conheça muito, desde que às vezes a gente não conheça, mas seja interessante pro conteúdo. Acho que todo mundo consegue contribuir. E desde que seja alguém bem famoso aí, que é o nosso objetivo, que a gente vai falar mais pra frente. Uma meta. Então assim, tem episódio que eu vou falar mais de repente, porque eu conheço mais, tem episódio que o Rafael vai falar mais, porque ele conhece mais, e assim vai. E além disso, né, do que a gente viveu até aqui, né? Foram só 5 pessoas que vieram aqui, mas parece que é bastante gente já, né? Não sei se você tem essa sensação também. Hoje eu já tava perdido. Pô, episódio 5, não, pô, é o 7. Quê? É o episódio 7 hoje. Episódio 7. Então, assim, e aí o que a gente vai viver agora, né? Tem agenda confirmada aí. Para quem tá nos acompanhando aí, Twitter, Instagram, Facebook, tá lá nossa agenda de gravação, agenda de divulgação, logo na sequência a gente solta. É simples, é só colocar toda terça aí, terça às 18 horas, às vezes pode atrasar, como atrasou de hoje. E os cortes seguintes. É praticamente todos os dias. Às vezes, por ser corrida, um episódio muito longo e tal, pode atrasar um pouquinho, mas a ideia é que seja todos os dias. E para você que ainda não segue lá no canal de cortes, acompanha lá, vai estar no link da descrição aqui desse vídeo. Vai ter lá, assiste lá, tem os cortes picadinhos. Pô, tô interessado, vamos falar aí em marcenaria. Pô, qual que é a diferença disso para aquilo? Vai ter lá explicadinho, um vídeo bem curtinho, não todo... A ideia é o quê? Que, por exemplo, quem não possa assistir 2 horas, por exemplo, aí vai ter o tema específico. Por exemplo, a diferença entre MDF e MDP. Então, é simples, você pega lá e assiste rapidinho. Então, a ideia dos cortes é essa. Construções, isso. Automação. Quem quer ver o tema inteiro, tem no link lá e assiste. É isso aí. Então a ideia é essa, na verdade. Quem pode assistir 2 horas, assista, porque tudo é rico em conteúdo. Às vezes nos cortes a gente consegue colocar tudo num corte só. A minha ideia, eu tô tentando colocar 10 minutos em cada corte, nada mais, nada menos. Alguns fica 15, porque senão fica o assunto na metade. Tem um tema específico, né? Então, às vezes é curtinho, 5 minutos, não é 10. Então a ideia do corte é essa, que o pessoal acompanhe também. Quem segue o canal do conteúdo completo, também tem que seguir o corte. Não tem como. E para quem até não pode, né? Pô, eu tenho Instagram, Spotify, qualquer uma das 2 plataformas que eu saiba, você tem a opção de
acelerar o conteúdo, né? Então, Sim. às vezes Eu a acho gente que fala meio... a grande maioria tem hoje em dia. a gente fala meio vagaroso aqui, jeito mineiro. É que não é pra ser corrido também, né? Então às vezes fala, pô, meu, eles enrolam demais. Rapidinho vai entender, fica legal. E lembrando, tempo. a gente tem os podcasts, tem alguns que tem que atender alguns requisitos de quantidade de episódio para entrar, por exemplo, da Apple, né? Que é o podcast da Apple, que eu nem lembro o nome agora. Mas tem que atender alguns requisitos, então a gente não entrou lá por esse motivo. Mas, por exemplo, a gente já está no Google Podcast, já está liberado. Então a gente está no Spotify desde o primeiro episódio. E, enfim, a gente tem outros aí, que é Cast Podcast, tem outras plataformas que a gente já está. Show de bola, bom saber. Algumas coisas eu nem tô até por fora. Não, mas faz parte, acho que eu e o Rafael, a gente tem que se complementar aqui no quesito. O Rafael gosta muito de anotar as coisas para não esquecer. Eu já, se eu anotar, depois eu não lembro. E tem um papelzinho, porque às vezes a gente vem aquele raciocínio e a pessoa você não pode E eu, por exemplo, eu tô ficando mais responsável até agora por edição dos vídeos. Aí o Rafael ele ajuda a divulgar, enfim, todas as partes. Então a gente vai se complementando e também espero que todo mundo ajude para complementar as questões. Logo a ideia é estruturar, né, como a gente falou. Não sei, talvez na forma de patrocinador ou de... Sim. A gente vai ter a nossa lojinha aí. Acho que a gente vai falar sobre isso ainda hoje. A gente tem algumas ideias e a gente quer aqui, né? A gente abre esse momento pra gente conversar mesmo, que é pra gente tentar elaborando as ideias e ver se o pessoal concorda ou não concorda, para o pessoal discutir também. Você compra a ideia, né? Pô, bora, é isso aí. Exatamente. Ou indica alguém que possa ajudar e assim vai. Então, o próximo assunto aí seria os que vêm por aí, né? É isso aí, esses são confirmados, né? Um deles você já comentou aqui, que é o Leandro Rodrigues. Isso. Né? O Leandro, ele tem muitos temas, eu não vou nem citar aqui, que talvez eu fale bobagem. O Feng Shui. Então, não, eu digo assim, ele tem muito conteúdo mesmo, ele já morou no Peru, vai trazer muita cultura, já é professor, se eu não me engano, ele também deu aula tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Enfim, muito conteúdo diferenciado nesse sentido. E eu acho que vai ser uma conversa muito interessante. Pelo que eu vi, ele é sociólogo, alguma coisa assim, né? Sim, na verdade ele tem vários quesitos. Dentro assim, da arquitetura. Dentro da arquitetura. Achei legal. É igual o Thiago, que ele está entrando na questão de neurociência, neuroarquitetura. Isso, ele já está especializado em outras áreas voltado dentro da arquitetura. O Rodrigues vai ser um papo bacana. Vai porque talvez muita gente não saiba, como eu não sei, eu sei assim uma pontinha. Então por isso que eu prefiro nem falar, porque talvez eu fale bobagem agora. E pretendo estudar bastante até ele vir para me atrair. Você comentou aqui, a gente comentou do Feng Shui, né? Uhum. Não sei nem se é assim que se fala, mas teve uma pessoa que fez um projeto com a gente uma vez e ela falou que não gostava de cozinhar de costas para a porta. Então tinha que ter uma ilha, um balcão, alguma coisa assim, que ela ficasse de frente para a porta. Então, por quê? Eu não sei. Nós vamos descobrir nos próximos episódios aí. Então, é isso que eu tô falando. A gente sabe assim, um pouquinho do que significa. Pelo que eu entendi, é um estilo de vida. Sim. Eu não sei. Bom, tem muito esquisito. Vamos descobrir. Se vocês tiverem dúvidas, pode manda aí, exatamente. Manda nos comentários do vídeo. Mas a gente tem que ser sincero, a gente não sabe praticamente nada sobre isso. Né? Na verdade, a gente convidou ele para tirar essas dúvidas. É isso aí. E essa é a ideia. Por exemplo, automação, a gente não sabia nada. A gente convidou alguém da automação pra gente ter o conhecimento, mas também passar o conhecimento. Passar pra gente. Então, essa questão do Leandro é que tem diversas coisas que a gente não tem o conhecimento e ele vai passar pra gente. Tem o Gustavo Brito. Esse é seu parceiro. Engenheiro, parceiro. Seu parceiro. Lá da Construcar. Você pode falar melhor. Da Construcar. Então, assim... Que é gerenciamento de obra, na verdade, em alto padrão? É uma construtora de alto padrão, obras industriais, faz um trabalho para umas empresas legais. Acho que ele não pode divulgar aqui, então deixa ele na hora que vier aí falar um pouco mais, a gente suga ele, mas a gente já fez alguns trabalhos juntos, já gerenciei algumas obras que ele participou, alguma coisa assim. E tem um conteúdo legal para passar pra gente, obras de alto padrão. Que legal. Eu dei uma folhada no perfil dele ali assim, só para ver o que pode ter cuidado aí na hora de fechar um contrato de obra, na hora de não tomar pau de
de gerenciador, de construtora maior. É um cara que já tem uma experiência nessa área aí. Tem uma experiência, veio da família, sabe? Já acho que entendi. cresceu dentro de obra. Cresceu batendo prego. Então, facilita bastante. vai ser legal. Vamos falar bastante abobrinha aqui e trazer bastante conteúdo também. Não, mas é legal, porque ó, a gente tá abrangendo, que nem a gente começou. Trouxe algum pessoal de arquitetura, tá trazendo técnicos, né? Que é automação e marcenaria. A gente tá mesclando muito. Então não é só um cara para divulgar arquitetura, mas a gente trouxe um cara para falar sobre outras coisas e agora também... E ele é engenheiro, né? Uhum. E pela primeira vez aqui, vamos ter uma mulher. Então, eu até comentei com ela gostou muito desse quesito, porque a gente... eu até brinquei com o Thiago também, né? Acho que fora das câmeras. Eu falei assim, daqui a pouco o pessoal tá acusando a gente de, sei lá, machista aqui, né? Mas não, é que, querendo ou não, as pessoas que estão mais próximas, grandes pessoas que estão mais próximas, mas quer vir aqui, são amigos, né? E amigos acabam ficando mais nesse vínculo de masculino, né, no caso. Mas tem muitas mulheres que vai vir aqui... Só que ela é a primeira que vai defender essa parte do feminista aí. Com certeza. Essa aí foi a primeira. Eu até falei pra ela, ela falou, eu adoro ser Inédito. Exatamente. Eu adoro ser a primeira nesse quesito. Então ela, pelo que eu vi muito, assim, é muito sobre interiores, arquitetura. Ela também tem na questão de como que é? Neuroarquitetura. Legal. Então ela já tem essa formação e ela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Legal, que é a Angélica Waterman. Não sei o se nome assim, complicado. O Waterman. Eu acho que quem indicou pra gente é o Waterman. É uma pessoa assim que eu acho que nem eu e o Rafael conhece pessoalmente. Não conheço. Mas a gente gosta também, né? Não precisa ser do nosso vínculo. É interessante trazer pessoas fora do nosso... Bate um papo, né? Vamos dizer, fora da nossa bolha, né? É isso aí. Por quê? Porque traz mais conteúdo pra nossa conversa. É isso aí. E... Por último, mas não menos importante... não tá na ordem, né? Tá na ordem, não. Mas não tem problema. Foi na ordem de anotação. A gente não tá aqui pra fazer. Se quiser, vai lá nas nossas redes sociais. É isso aí. E por último, aqui na nossa apresentação, vou consertar... É o Gui, né? É o Gui Félix. Pô, esses vocês não podem perder, cara. Depois que o Fernando me falou quem é o cara... Aí você foi atrás, Aí eu fui atrás puxar a capivara. Então, eu conheço um pouquinho da história do Gui, né? Posso estar falando alguma coisa errada aí, mas vamos embora lá. Eu sei que ele começou em Curitiba, começou a mexer com render, gostou muito do Lumion. Pra quem não conhece, o Lumion é um renderizador. Eu posso falar um pouquinho mais do Lumion porque eu tenho conhecimento, enfim, aprendi muita coisa com o Gui. Inclusive, todos os softwares que eu conheço, eu procuro os top da lista. Falo assim, quem que é o cara mais ferrado em Lumion? Quem é o cara mais ferrado em V-Ray? Quem é o cara mais ferrado em SketchUp? Eu vou atrás do cara. Então, eu tenho conhecimento direto na fonte do cara. Então, o Gui é o cara brasileiro que representa na Lumion. Ele hoje trabalha dentro da Lumion. Se eu não me engano, é na Holanda, se eu não estou enganado, porque na Europa tem Países Baixos, esses conteúdos assim. Cara, ele tá fora do Brasil. Então ele tá dentro da Lumion, né? E é um cara que, assim, vende curso a nível nacional muito, né? Então, ou seja, por exemplo, pra você ter uma ideia, hoje ele tá participando da criação do Lumion 11. Então ele sabe tudo que vai surgir no Lumion 11 antes de lançar. O cara é pica, gente. Vocês não estão entendendo. Pra você ter uma ideia, tem trabalhos junto, Big, por exemplo, ele fez, não sei se você conhece o Big, o escritório Big. Não. O escritório Big, ele é referência mundial em ganhar concurso de projetos em arquitetura. Big, queremos vocês aqui. Sabe inglês? Tem que falar inglês. Yes, I know. Lascou. Aí, enfim, final das contas, o que ele tá fazendo é esse nível, projetos de referências mundiais. Então, desculpa, fazendo renderizações e projetos mundiais. E assim, o dele vai ser o primeiro aqui também, exclusivo, que não vai estar presente. Vai estar à distância, porque não tem como importar o cara, né? Ainda não tem cacife para pagar a passagem pro cara vir. Exatamente. E não e não só isso, ele foi... É gentileza, né? Então ele vai estar atendendo de madrugada lá, né? E a gente aqui de noite. Então lá é 5 horas à frente, a gente vai estar fazendo aqui às 19 horas no Brasil. Lá vai ser meia-noite e pouquinho.
É isso aí, foi um cara bacana, acho que... Então, eu acho que ele vai abrir muitas portas, porque assim, ele é um cara que... Nossa, eu fiz o convite, o cara já aceitou, ele não perguntou nada, não fez entrevista. Tem pessoas que eu convidei aí, cara, que fez entrevista pra saber quem que era, que era a gente. Eu conhecia a pessoa, eu falava assim, podcast. Deixa eu ficar quieto. Não, assim, tem pessoas que... Não que seja errado dúvida, a pessoa perguntar, porque a pessoa tem que saber onde que ela tá se enfiando, né? Qualquer pessoa. Mas o Gui, ele me conhecia já, entendeu? Tem pessoas que fez entrevista e talvez não conhecesse tanto quanto eu esperava. E às vezes nem tava por dentro do que eu tava fazendo. O Gui, ele já pegou e falou, não, eu topo. Tipo, nem perguntou nada. Foi tipo eu. Se quiser outras coisas também... Não pode não. Aí lascou. Velho. Aí, enfim, mas a ideia é essa, que a gente possa trazer grande maioria de pessoas que não precisa conhecer, não. Eu acho que não precisa conhecer. A ideia é que a gente conversando, a gente se conheça e passe conteúdo para quem tá vendo. Eu acho que é legal isso daí. É isso aí. Alguns temas, acho que esses são da nossa agenda. A gente já convidou mais algumas pessoas. Logo vocês vão descobrir quem que é. A gente vai soltando aos pouquinhos. A ideia nossa é confirmar pelo menos até novembro algumas pessoas, mas a gente vai liberando com o tempo, né? Alguns temas que eu, pelo menos, pensei em trazer aqui e tal, foi a parte jurídica, já venho falando isso aí, parte jurídica para elaboração de contrato, elaboração de proposta, direitos e deveres que a gente tem. Talvez é interessante porque nem é tão ligado, de repente, diretamente o engenheiro ou arquiteto, pode ser um cara que tenha conhecimento nessa área. É isso aí, um cara de jurídica. Tem algumas pessoas, vamos ver se eles vão topar, mas... É aquela coisa, às vezes a gente tem a ideia, mas a pessoa tem um limite de agenda, tem um limite de, por exemplo, querer participar, nem é todo mundo que quer ser gravado. Tem isso aí. Então, assim, eu achei muito bacana, foi uma coisa que eu apanhei pra caramba, acho que no começo, quando a gente vai começar a trabalhar, é fazer uma proposta legal. Pô, o que tem que ter, o que eu tenho que deixar explícito lá, o que eu posso tirar. Sim. Contrato de obra, contrato de projeto. É uma conversa longa, né? Porque o contrato vai ser mutável de acordo com o trabalho prestado. Com o trabalho prestado, é isso aí. Mas assim, algumas coisas que é de praxe, sabe? Falar até um pouco sobre... porque eu sei que a grande maioria pega o quê? Aquele padrão que o próprio conselho dá pra você. Uma das coisas que eu quero falar aqui também na parte jurídica, nós já discutimos aqui, a parte de associações. Pô, você não poder construir a casa do jeito que você quer dentro da associação, né? Assim, uma coisa que eu achei muito legal. legal. Até onde a associação vai, a gente falou disso aí. Eu pensei numa coisa bem legal agora, que na verdade foi o que o Thiago disse, que imagine se o projeto mesmo, a gente não precisasse ter uma aprovação, porque o Thiago falou uma coisa aqui, já está aprovado, o engenheiro, o arquiteto já emitiu a responsabilidade técnica, né? E aí tem uma pessoa para fiscalizar lá na prefeitura, né? Para confirmar se o que você está fazendo está certo. Aprovar o projeto. Só que eu ainda te falo mais, associações você tem dois. É um da associação e um da prefeitura, porque é o trâmite. É 2 processos. São 2 processos. Então, 2 pessoas te avaliando, né? Eu acho que até poderia ter uma avaliação dentro da associação. Não, avaliação pode ter. Porque é uma coisa diferenciada deles, não é tipo um padrão nacional. Mas até onde a associação tem poder para impedir você construir num modelo X eu acho que aí já é outra questão. É o que a gente falou. Pô, a parte técnica, né? Ventilação, iluminação e tudo mais, ok. Pô, parte estrutural, ele vai falar se eu vou fazer em aço, se eu vou fazer alvenaria, ou se eu vou fazer drywall, steel frame. A outra coisa também que eu parei pra pensar agora, a gente tá sendo bem leviano no sentido, a gente tá bem calmo. Muitas vezes a gente não fala dessa maneira, manda tomar naquele lugar e... É isso aí. Então assim, pô, será que eu não tô sendo lesado por essa associação, por esses condomínios? Né? Enfim, é complicado esses assuntos, mas é bem legal o pessoal ter conhecimento, como montar um contrato legal, como defender o seu direito perante essas associações. Enfim, tem outros quesitos aí que entram. Por exemplo, vamos dizer que se quer romper contrato, qual é o seu direito e dever. Até qual que é o seu direito e dever dentro da responsabilidade técnica, Exatamente. RT e RRT. Não só dentro do seu próprio conselho, porque hoje em dia, por exemplo... Paga pra ter só. Eu posso falar pro local, tá uma porcaria.
né? Eu não vou nem defender, porque por quem entrar nas próprias redes sociais do CAL, a grande quantidade de reclamações lá é gigantescas. Então se não mudar isso, eu não mudo meu pensamento. No CREA, o legal é que só tem reclamação nas redes sociais, porque você liga lá nem telefone, eles atendem. A gente paga um absurdo naquela merda. Não atende. Na pandemia agora também, então... Pandemia. Nunca atendeu? Então, na verdade, assim, se é pra ter o CAL e é pra ter o CREA, eu acredito que tem que ser um trabalho bem feito. Eu acho que não tinha que existir, não. Isso aí é sindicato. Não, digo assim, já que vai ter... Pelo menos que faça algo, entendeu? Por exemplo, a OAB de advogados, eles fazem algo, pelo menos eles fazem uma conferência de qualidade, você passa pela prova, Pela prova da OAB. e daí você entra no mercado. Então, pelo menos isso, eles fazem. Eu acho que assim, falta uma estrutura pelo que você paga. Falta você ter um cara recém-formado, não tem dinheiro pra montar um escritório, velho. Pô, paga a porra do CREA lá. Não podia ter um espaço lá que você vai lá e paga pra você usar tipo um coworking. Pô, é uma ideia. Ou pelo menos desconto em alguns lugares. Desconto em alguns lugares. Não precisa ter ele. Vamos falar, uma livraria específica para a área de engenharia. Específica montar um acervo técnico. Acervo técnico. Cara, você vai lá. Então, o pessoal, por exemplo, do CAL. O CAL, eles pegam... A gente entra na política aqui, mas tudo bem. O CAL, eles têm um site lá e eles falam que tem um acervo técnico lá. Não tem nada. Tem notícia? Tem. Mas não chega a ser um negócio técnico. Então, assim... eu vou falar a verdade. Se eu tivesse um CAL com qualidade, eu não estaria reclamando. Pra mim, tava tudo bem. Mas, assim... né? Seria legal se tivesse funcionando. E vamos mais longe. Poderia ser mais barato. Uma coisa que a gente falou com o Rodney aqui. Além de você pagar a anuidade, todo serviço que você faz, você paga uma taxa de RT, que é proporcional ao valor do contrato. Ou paga anuidade ou paga RT. Imagina se todo médico tivesse que pagar para dar uma receita, para dar um prontuário. Cara, é complicado. O CREA, ano passado, comemorou a marca de 1 milhão de RTs. 1 milhão vezes valor básico, R$89. Pô, onde tem enfiado esse dinheiro? É 89? Vamos colocar R$90. Dá 90 milhões mais barato. 90 milhões. Só que existem RTs acima de não lembro qual valor. Tá mais barato ainda, porque a minha é R$97. 97, subiu. Só que o que acontece? O CREA ainda ele sobe a 240. Eu já paguei RT 200 e poucos reais. Por causa do valor do contrato que você fecha. Então, assim, é justo? Até onde eu não sei. Mas é uma coisa que a gente vai abordar aqui. Um outro assunto futuro que a gente falou aqui é a parte de engenharia estrutural. Acho que é bacana a gente trazer alguém aqui, falar sobre fundações, falar sobre estruturas, vigas protendidas, lajes protendidas, pisos protendidos, pisos industriais. A parte estrutural em si. Eu queria saber, na verdade, paredes, eu não sei, é que talvez... A gente sabe um pouco, mas... Só de estrutura tem vários, né? Por exemplo, tem um especialista em metálica, tem um especialista em concreto, tem um especialista em pré-moldado, tem um especialista em madeira. Madeira eu queria muito... Concreto estrutural aparente, pô... Show de bola, tem uma empresa que faz consultoria só para concreto aparente. Ou a gente tem alguns quesitos como bloco estrutural. É isso aí. Tem diversas coisas. Radier, pode falar sobre diferenças de fundações. Hoje em Sorocaba o radier virou moda, né? O radier de 5 centímetros que o pessoal faz, 10 centímetros aí, é radier. É bem padrão. Até onde vai isso aí? Sem cálculo, até o solo sem permitir. nada. Até o solo permitir. Ou até a casa cair. Né? Então assim, é um comparativo. Eu fiz uma conta uma vez para uma obra, deu acho que 12, 13% de diferença para você fazer com estacas e fundações. Pro cálculo daquela residência para fazer em radier. Para quem assim, não sabe o que é radier, porque tem muita gente que talvez seja estudante. O radier é uma plataforma, vamos dizer assim, bem legalmente, que fica sobre o solo. Sobre o solo. Ele não tem nada que estaqueia para prender, vamos dizer, a raiz, não tem nada que tenha raiz. Isso aí. Então o que pode acontecer? Tem um decalque que vai o quê? Ele pode dançar, ele pode descer, ele pode inclinar, enfim. Você vai fazer um radier, para ele ser bem feito, ele tem que ser calculado, como se fosse uma fundação. Então você vai lá, não é chegar lá, vou bater 10 centímetros aqui, aguenta. Pode ser que aguente, mas pode ser que tem que ser calculado, ninguém pode fazer as coisas no achismo, tem que fazer na precisão. E aí o que acontece? Para essa residência dava um radier acho que de 15 ou 18 centímetros. Então assim,
considerando uma forma correta de fazer radier, uma forma correta de fazer com estacas e baldrames, a estaca estava mais barata. É porque com 18 você gasta muito em concreto, você metal... gasta em concreto, aço e tudo mais. Mas o que acontece? Além disso, o que pode prejudicar o radier? Drenagem. Se não fazer uma correta drenagem do seu terreno, empoça água ali, permeação de água, vazios, preenchimento, recalque. O recalque ele gera fissura na casa, gera diversos problemas aí. Então assim, trazer uma pessoa fera aqui, logo a gente divulga quem que é. E um outro tema que a gente acabou de bater um papo. É que a gente não precisa nem citar os nomes, porque assim, pode ser mais de um. Pode ser mais de um. Porque às vezes tem opiniões diferentes. Às vezes acontece também de ter opiniões diferentes. Mas um dos temas que a gente acabou de falar aqui foi o marketing, né? Pô. É uma pessoa fora do mercado nosso, mas que faz parte do nosso mercado. O marketing hoje tá bombando, né? Aí no marketing entra em várias questões. Marketing entra no marketing digital, marketing como pessoal, a gente faz. Exatamente. Pessoal da pessoa. Como que a gente pode construir o nome da nossa empresa. Se portar, se vestir. Exatamente. Apresentação para o cliente. Tem tudo isso. Apresentação da empresa, logomarcas. Poxa vida. Tem diversas coisas, né? Para mostrar a importância. Tem alguns escritórios de arquitetura que tá colocando uma pessoa de marketing na equipe de arquitetura. Eu colocaria se eu tivesse grana. Não, eu também, com certeza. Isso daí é com certeza. Uma das pessoas aqui que eu acabei de lembrar que a gente tinha falado aqui era RH. Hoje não existe mais vaga de arquiteto ou engenheiro. Pelo menos para engenharia eu vejo isso. Hoje não existe mais vaga de engenheiro. Engenheiro hoje não existe mais profissão, né? Tinha que mudar a faculdade de engenharia para analista. Porque hoje algumas empresas, assim, é sacanagem até pelo que se paga numa faculdade, né? Pelo tempo que se investe para ganhar o salário de um analista. É uma questão a se falar também. Mas até a questão de arquitetura, as próprias prefeituras dão um salário aí, dá mil e pouco. É uma questão. O CREA, cadê o CREA fiscalizando prefeituras oferecendo salário para 40 horas semanais de R$ 2.600? Então, a gente não faz, por exemplo, para agora, mês que vem, tem dia 15 de outubro, né? Hoje é aqui, no nosso aqui é 15 de setembro, então falta um mês para a eleição do CAL. E a gente vê assim, eu não lembro agora quantas chapas tem, são várias no Brasil. Sorocaba? No Brasil. Em Sorocaba, quantas chapas? Não lembro quantas são, não vi ainda. Mas eu digo assim, o CAL, ele tem diversas propostas, só que até agora não vai acontecer nada. Por exemplo, esse mês aí a gente está com um problema para emitir responsabilidade técnica. Eu vou falar porque o site não está funcionando. Eu vou falar uma coisa que em Minas é muito comum de falar. É que falar papagaio, até papagaio fala. O problema é fazer. Porque enquanto eles estão falando, prometendo, a anuidade está caindo. Isso é verdade. Então é um problema, né? E que mais que a gente pode falar? Planos futuros ou não? Não. Planos futuros já foi? Foi, né? Já. Que é justamente isso aqui. Esses temas não, faltam algumas coisas e aí. algumas novidades, né? Que a gente pincelou bem rapidinho. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai pegar agora. Que é a questão do nosso site. Ele já está online, está em desenvolvimento ainda. A gente vai acrescentar bastante coisa lá, bastante conteúdo, né? Mas ele já está online, já tem jeito de acessar lá nossas redes sociais, está funcionando. Está funcionável. Jeito de encontrar a gente, site, e-mail, tem tudo lá. A ideia nossa é colocar alguns conteúdos, alguns produtos. Alguns produtos. Vamos você dizer, a gente quer montar uma loja online para ajudar, né, a gente e também criar um conteúdo único para vocês. Então, por exemplo, uma canequinha. Se a gente conseguir fazer uma canequinha com o logo do Inloco e vocês comprarem a ideia pra gente. Não é nada de 30 pila, gente. Ajuda a gente a continuar com esse projeto que a gente quer. É isso aí. E vocês têm uma caneca diferenciada. É isso aí. Mas não é só isso não é só a caneca. A caneca foi um exemplo. Lógico que todo mundo que vai fazer uma lojinha compra uma caneca. Mas pode ser uma camiseta, pode ser, sei lá... Boné, alguma coisa, uma trena, chaveiro, alguma coisa proporcional, assim, da área nossa, né? Pode uma ser trena, diversas coisas. Uma agenda, alguma coisa assim. Própria para briefing, né? Alguma coisa assim. Pensei no briefing case, alguma coisa do tipo.
Então tem alguns produtos que a gente vai desenvolver agora. Se a gente tivesse um É design uma do ideia produto inicial, aqui, mas... né? Uma ideia inicial. É uma ideia inicial. Uma coisa que a gente quer muito também no sentido patrocinadores. A gente, assim... Precisa, né? Começando a ver algumas opções no mercado. E a gente acredita que nos próximos meses aí tenha novidades. Tenha novidades, tomara. Mas a ideia é o quê? Porque a gente não quer patrocinador para ficar rico, a gente quer patrocinador, mas se tiver como ficar rico, tudo bem. Eu não vou me importar. Mas se a gente tiver patrocinadores, por exemplo, esse microfone, se a gente tiver 4 microfones desse, igual esse, vai ter muito mais qualidade. Se a gente tiver, ao invés de ter uma câmera que está gravando lá e 2 celulares que estão gravando aqui, se a gente tiver, sei lá... 2 câmeras? 2 câmeras e 2 celulares, vai ficar muito melhor. Ou se, vamos falar na utopia aqui logo, eu quero 8 câmeras espalhadas aqui. Vai ficar muito melhor do que a gente tem hoje. Não que eu acho que isso seja ruim, mas vai ficar melhor. Até nessa questão de gerar conteúdo, talvez precise até de equipe, né? Para edição Exatamente. de vídeo, por exemplo, a gente não divulgação, a própria marketing que nós acabamos de falar aqui. A gente não colocou ao vivo ainda, por quê? Você acha o trabalho que dá isso daqui, ó, de tirar isso daqui para levar isso daqui ao vivo para as pessoas é gigantesco. É isso aí. Né? Depende do equipamento. A gente até tem um equipamento. Só que a gente não tem todos que a gente acha que... Uma estrutura, por exemplo, para caiu, voltar esse sinal rapidamente, exatamente. Vocês não ficarem esperando. Porque a nossa ideia não é colocar um ao vivo pra gente ficar preocupado com a câmera. A gente quer ao vivo para ficar preocupado e dar atenção para quem tá convidado aqui, pro convidado aqui. Então, assim, por exemplo, iluminação, a gente pode melhorar a iluminação. O investimento é caro, não é barato. Então, os patrocinadores são para reinvestir aqui, trazer mais qualidade, mais pessoas... que tem pessoas que se incomodam com equipamento mais simples. Infelizmente é assim. Existem as estrelas, né? A nossa ideia é que traga só pessoa gente boa, né? A grande maioria é gente boa, mas tem pessoas que se incomodam, mas a gente quer dar voz para essas pessoas também. Eu já penso ao contrário. Se o cara não, mas eu boa, digo assim, por que o cara é assim? Tem que ver o lado dele. Às vezes ninguém convidou ele pra nada. Sei lá, né? Aí ele fala, eu não gosto. Eu acho que foi falta de apanhar com vara de amora. Vara de amoreira, sabe? Não, mas a questão dos patrocinadores pra gente é importante, né? A gente tava pensando a gente até pensou inicialmente e depois a gente abandonou essa ideia, mas talvez valha a pena do Apoia-se, né? Do Apoia-se que a gente abre um objetivo, a pessoa vai apoiando. Vaquinha, né? A gente coloca um valor lá que a gente precisa atingir pra nossa câmera, pra nossa... Porque agora a gente, por exemplo, o Rafael tem custo com gasolina, né? Toda vez que vem pra cá, a gente tem custo com o cafezinho. Não que seja ruim pra gente. Patelli, patrocina a gente. Então, a Patelli, a gente está comprando toda só lá, né? Deles, né, meu? Salgado, enfim, se eles patrocinar, a gente compra também mais coisa. A gente vai pagar, né? Mas enfim, pode ser outra forma de patrocínio, não precisa ser necessariamente dessa forma, né? Se for assim é melhor. E que mais? O que a gente pode citar aí que eu já esqueci tudo? Bom, eu acho que na parte de patrocínio e tudo mais, a ideia também é aquela questão da gente fazer algumas parcerias, né, de curso, né? Comissão, da comissão, você quer dizer ou não? Alguns cursos, né, anunciar alguns cursos, né, que a gente falou. Na verdade a gente tá com a ideia de... Parceria, por exemplo. O pessoal que tem um curso de software estrutural, alguma coisa assim. Exatamente. Ou até um curso Mas a gente só online, vai colocar, né, o pessoal que a gente realmente acredita. Acredita no conteúdo, porque... tem um monte. Conteúdo existem vários. Mas assim, não só do software, né? Mas sim falar em conceito de projeto estrutural e tudo mais, porque hoje está muito perdido. O pessoal joga lá num projetinho Eberic da vida, num TQS, num produto de mercado. Deixa acontecer. E deixa acontecer. Deixa a vida salvar ele. E foda-se, né? Tipo, coloca lá 2 o coeficiente de cagaço e já era. E outras vezes fica tudo predimensionado demais. Isso aí, para falar de conceito, onde você consegue ajustar, onde você consegue otimizar, onde você não deve otimizar tanto assim. Sim. Acho que é um conteúdo legal, né? E a gente está pensando em trazer um conteúdo assim legal lá, divulgar essas pessoas. A ideia nossa, na verdade, é tentar rentabilizar isso daqui pra gente viver disso. Futuramente. Por quê? Por que a gente quer viver disso? Porque a gente gosta de fazer isso. E além disso, assim, uma coisa que a gente está falando aqui de um conteúdo legal, existem várias pessoas, você chega no LinkedIn, hoje coach lá nada de braçada, é um problema.
Mas, assim, o pessoal, pô, vou te disponibilizar isso, disponibilizar aquilo, faz um canal de São várias e-mail, promessas, né? Várias promessas. Pô, teve uma mulher, eu não lembro o nome dela, mas eu fiz uma reclamação no perfil dela lá, assim, não uma reclamação, mas eu fiquei indignado, pô, a pessoa falou assim, pô, vem aqui, você não vai achar um conteúdo igual esse de gerenciamento de obras e tudo mais. Cara, ela pegou, não sei se ela escreveu um livro ou se ela dissertou aquilo ali, mas assim, é o básico do básico do básico, velho. Era um índice lá de 20 e poucas páginas, eu tive que ler, né, li tudo para poder reclamar, sabe assim, mas... tipo, fala que é o único que aquilo ali que existe, mas não é. É isso aí, Existe mas assim, mais. aquilo ali não era nem ao ponto interessante se ela tivesse um conteúdo pago para poder pagar. Entendi. Porque existe isso. Existem hoje aplicativos... É o grande dilema nosso que a gente até pensou em fazer o quê? Desenvolver cursos com pessoas especialistas para vocês poderem ir lá na lojinha e comprar esse conteúdo. Mas a gente está num grande dilema até onde a gente... porque assim, a nossa ideia aqui é trazer... o engajamento, né? Isso, trazer conteúdo gratuito para o pessoal e... pra gente é melhor trazer aquilo gratuito do que o cara ficar aprendendo a informação ali. E a contribuição venha na parte de patrocínio, contribuição espontânea. Então, por exemplo, a gente puder fazer um ao vivo, né, que a gente comentou. Exatamente. Então a gente prefere o quê? Trazer um conteúdo de qualidade do que pensar no financeiro. Foi isso aí. Então por isso que a gente está pensando em patrocinadores, porque isso torna a gente livre de falar qualquer coisa. Hoje existem alguns aplicativos, alguns eu até uso, não lembro o nome, depois a gente pode até ver. Mas que faz alguns levantamentos rápidos. Pô, quanto você vai gastar de material para fazer uma parede, para fazer uma alvenaria e tudo mais. Eu já fiz uma conferência, peguei 1 metro quadrado lá, né? Então bateu bem próximo, né? Isso em grande escala não vai fazer diferença, mas eu falei, pô, gostei desse aplicativo. Ele tem uma versão Pro, 6 e pouquinho. É que eu ainda não parei para comprar. Mas eu falei, eu vou investir, porque assim, você consegue ter um número de alguma coisa lá que você não tinha na versão gratuita, fora anúncios. Então, assim, é uma coisa que você pagaria. Esse produto dessa mulher em razão lá não lembro onde eu encontrei, se foi Facebook, se foi Instagram, ou se foi Twitter, LinkedIn. Mas, cara, você precisava de ver o conteúdo, sabe? Então a gente quer trazer um conteúdo legal. Mas é que muita gente libera um conteúdo muito básico para meio que atrair o pessoal que não tem conhecimento nenhum. Mas aí que tá. Não tinha conteúdo pago? Não tinha conteúdo pago. Se tivesse... Será que não tá desenvolvendo ainda? Então, mas a minha ideia foi para o quê? Pô, será que tem algum conteúdo? A gente sabe quando o milagre é grande, né? O santo é grande, a gente desconfia, né? Então, assim... eu falei, pô, eu vou entrar aqui, vou me cadastrar, vamos ver o que dá. Não chegou mais e-mail, não chegou nada, mas eu fui com a ideia de, falei, pô, gerenciamento de obra, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu aprofundar tenho em conhecimento, algo, então vamos lá, vamos fazer, eu quero ver o que ela tem do conteúdo pago, né? Mas fui pensando já no conteúdo pago. Na hora que eu vi o conteúdo sem ser pago, eu falei, pô, meu, não deixou nem um gostinho ali de quero mais, sabe? Então, não é você que sabe muito, não? Não, não sei nada, sou um menino ainda. Bom, aí a gente pode falar do que é o nosso sonho aqui dentro, né? Algumas metas aqui, né? Então, assim, num sonho distante, mas não tão distante assim, igual o reino do Shrek, né? Eu acho que isso daí, né, que a gente vai falar agora, depende do engajamento das pessoas que estão acompanhando e das pessoas que estão, né, nesse ciclo que a gente está. É isso aí. Por exemplo, eu tenho, no caso da minha escola, eu conheço muitos estudantes, né? Então, estudantes de arquitetura, de engenharia. Se todas essas pessoas que foram meus alunos começar a compartilhar, a gente fica mais próximo dessa meta aí. É isso aí. E as pessoas que vão vindo aqui indicando a gente para mais pessoas, também vai coisa. A gente não está ganhando nada. Por exemplo, pra você ter uma ideia, a Angélica, ela perguntou quanto que a gente cobrava. Quando eu fiz o convite para ela. Ela falou, mas quanto vocês cobram? Mas você não cobrou nada? Brincadeira, Angélica. Mas foi exatamente isso, a gente não cobra nada. Isso aí. A gente não tá ganhando nada aqui. Ainda dá um café aqui. Café. Um cafezinho. Logo vai ter cerveja aqui que eu quero pôr, o Fernando tá segurando. Tem salgadinho da Patelli, né? Mas tem que patrocinar nós, hein? É isso aí. Uma das coisas que a gente fala aqui, a gente brinca muito, é meta, né? E a gente tem como meta trazer cara grande de mercado, cara. Cara grande de mercado que eu falo é assim, é Felipe Cabloco, é o Zanettini Arquitetura,
a Tia Von Ha, né? Tem o Takano lá da KT Retailing, né? A gente fala bastante gente aqui, pô. Pessoal da Ita Construtora. A Ita Construtora é uma pessoa que... Eu gosto muito do perfil de madeira. É show de bola, pô. Perfil fantástico. Trazer os caras aqui seria sensacional. É isso aí. Pô, o pessoal o Rangel Lange, que é um professor aí estrutural. Pô, fala bem pra caramba. A gente acompanha ele lá nas redes sociais. Faz sucesso aí com venda de curso. Pô, excelente. Show de bola. Quiser vir aqui bater um papo com a gente vai ficar muito feliz. Todos, inclusive. Todos, não só os que estão nessa lista que a gente tá falando. É isso aí. Tantos... Isso aqui é meta, assim, pô, pra... A nossa ideia se zerar a lista, zerou a vida, né? Aí troca apresentador, troca tudo aqui, porque faltou. Então, renova tudo. Renova. Mas, assim, pô, grandes nomes. Tem o menino lá de BH que eu falei, pô, o cara é excelente no projeto 3D, que é o Eduardo Musi. Acho que bem conhecido aí do pessoal. Pessoal da Lampur Engenharia lá, só construtora de alto padrão. Acho que deve estar com umas 20 casas aí no Fazenda Boa Vista. Aí não tem nem como colocar defeito nos caras, né? Pessoal da San Engenharia lá, ó. San eu conheço lá, o Fagner lá. Tem que vir. Esse aqui falou que vem, hein? Então já tô pressionando aqui, tô aguardando. A agenda já tá aberta para ele. Aproveitar para colocar na lista. Divulga aí. Mas, assim... Tem vários outros, a gente podia citar vários aqui. Porque assim, a lista é infinita, vamos dizer assim. É isso aí, tem alguns aqui que eu nem citei, porque a lista aqui tá nos meus tópicos aqui que começaram a citar todo mundo. Tem bastante gente. Né? Mas assim, é que esse pessoal, ele não só esses, mas a grande maioria, a gente quer falar tanto com os pequenos, que está começando hoje, quanto com o pessoal que está no mercado há sei lá quantos anos. Esses caras aqui, acho que assim... Muitos desses são referências, então assim, a gente quer trazer referências aqui para vocês, né? Eu acho que eu aqui busquei de um modo bem rapidão, bem genérico ali, a gente tentou, pô, alguns caras que você segue aqui eu sigo, né? Esses são alguns, mas trazer pessoal, pô, tem pessoal show de bola aqui de Sorocaba mesmo. Sim. Né? Não, assim, não precisa ser só de Sorocaba, pode ser do Brasil inteiro também. Esses são praticamente do Brasil inteiro, né? Então, porque, na verdade, a nossa ideia é que quanto mais gente a gente ouvir aqui, mais informações a gente consegue passar. E melhor o mercado cresce. Então, isso daí não é só pra gente, é pra todos. É isso aí. Então, se você traz informação, não quer dizer que a pessoa vai roubar seu mercado. Até porque esses caras aí não tem como roubar o mercado dos caras. Os caras são referência, acho que não só pra gente, como pra quem tá assistindo. Vocês não acompanhavam esse pessoal aí, acompanha, vale a pena, são referências. A gente pode citar outros aí, Álvaro Puntoni, do Grupo SP. Ixi, tem diversos aí que são feras no país. A gente quer trazer pessoal nível top, assim, de referência. Tipo o Guto Riquena, que é de Sorocaba e é nível mundial aí, que faz até fora do Brasil. Isso eu não conheço. Mas ele é muito Vou seguir lá depois. Depois dá uma procurada lá. Guto, queremos você aqui. Guto é sorocabano, vive no Sesc aqui, de Sorocaba. Uai, tá doido aí. O cara é fera. O Guto, ele tem uns negócios muito doidos. Mas dá uma olhada. Tem muita gente aí, cara. O Guto Riqueno, o próprio Alex Duque é muito fã dele. Imagina a gente conseguir reunir o cara que é fã com o cara que... Alex Duque, dá essa força aí, meu. Mas o Alex já fiquei íntimo já. Mas enfim, não, mas é mais fã do que próximo. Enfim. Show de bola. Bom, que mais que a gente pode citar? Então assim, acho que é isso aí que a gente procura, né? A gente quer... Como a gente falou, trazer pessoas aqui que são referências. A gente quer trazer pessoas que são do nosso cotidiano, que a gente está sempre em contato. Vamos resumir. Sempre a gente quer alcançar a grande maioria do público, né? Ou seja, tanto de clientes quanto de profissionais. É isso aí. A gente não quer roubar o espaço de ninguém nesse sentido. E terceiros, né? Informação. E terceiros também, né? Exatamente. Por exemplo, a gente está falando aqui de arquitetos, engenheiros, isso, mas é de todos mas, da área. Existem hoje, a gente não falou, mas assim, empreiteiros. São quem põe a mão na massa. É por isso que a gente falou. Tem empresas legais. Que nem, por exemplo, a parte da automação foi muito legal. A gente pode trazer outras pessoas voltado. Pessoal lá da Desparquete, aqui de Sorocaba. Sim. Madeira, excelente trabalho. Então, assim... A gente pode trazer, empresas que nem que outra que a gente citou muito, como de madeira também, fugiu da memória agora. A Zanquete? A Zanquete é uma empresa de São Paulo. É de madeira do Brasil todo. A gente falou bastante dela de laminado.
Eucatex. Eucatex, tem a... Putz, a gente falou no episódio do Marcos, a gente falou umas 2, 3 vezes deles. Depois eu lembro. Bom, não vou lembrar agora. Mas tipo, também, gente a nível nacional, mundial. A ideia é essa, trazer muita gente. Já começou bem, né? Já segunda semana aí de entrevista, segunda parte de entrevista, já trouxe um cara lá da Holanda, pô. Um brasileiro que tá lá. Mas, enfim, a ideia é, assim, por exemplo, se tiver outros brasileiros circulando no mundo, traz a experiência. É isso aí. O brasileiro tem que estar em todo lugar. Já tá, né? Não, tem que estar atuando e forte no mundo inteiro com mais quantidade, né? Eu acho que é isso. Bom, acho que não tem mais o que falar. Essa conversa seria mais isso mesmo. E se a gente esqueceu de alguma coisa no próximo momento... A gente retoma e fala aí com vocês. A ideia é que a cada 5 episódios... 5, 6, né? A gente tá definindo isso ainda. Não, é que depende, Vai né? depender do mês, depende né? da agenda e tal. A gente fala uma vez por mês, né? Mais ou menos isso, uma vez por mês. Vai depender se vai ter 4 ou 5 semanas. Então é mais ou menos uma vez por mês a gente faz esse momento em loco pra colocar o que a gente pensa também. Não é só o que as pessoas pensam, mas o que a gente pensa é importante também. Então é isso. Então, bom, se você não acompanha as redes sociais, todas elas, né? Facebook, Instagram, Twitter, que mais? Tem mais? Nosso site. É o site, que tem todas as informações necessárias lá. Se você pensa em patrocinar esse podcast, manda um e-mail pra gente, também tem os dados, você pode entrar em contato direto por qualquer rede social. O valor ainda não é muito alto, a gente tá definindo ainda, né? Porque tem diversas maneiras, né? Tem diversas maneiras de patrocínio. A gente prefere ter uma parceria aqui legal, que o cara vai gostar de nos ajudar. A gente quer uma parceria a longa data. É isso aí. Que a gente ajuda e ele ajuda a gente. É isso aí. O que mais que a gente pode falar para concluir a missão? A gente tem todas as plataformas, nos sigam lá. Então Spotify, enfim, YouTube. A gente pensa até o lançamento desse episódio aí já ter algum patrocínio rodando. Não, a gente vai ter. Vai ter, só depende da boa vontade dos nossos queridíssimos amigos aí. E é isso aí. É isso? Então acho que o episódio 7 foi isso. Então até o próximo episódio. Tchau, tchau pra vocês. Opa! Desculpa aí até cortando. Vocês podem comentar aí. Eu passei uma lista bem por cima, mas comenta aí se tiver alguém. Exatamente. Fala, acho que o cara fala muito bem sobre esse assunto. Manda aí pra gente, a gente vai procurar, vai pesquisar. Quando a gente for famoso, bem famoso nesse sentido do nosso podcast, já vai fazer o quê? A gente pede pro pessoal ir tudo na rede social do cara e falar, vai lá. Não sei. Aí dá certo. Os haters, eu falo, meu, o Twitter é foda. Bom, certo? mas é isso aí. Então, até o próximo podcast. Tchau, tchau pra vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.